Fala galera, sejam bem-vindos de volta ao Datalogando. Hoje a gente vai fazer mais um bate-papo com uma convidada super especial que estava com a gente no último papo, professora Eleonora. Isso aí, tô eu de novo aqui gravando mais uma vez. Mais uma vez. Obrigada. Aí, obrigado mais uma vez por falar um pouco com a gente agora, com o nosso novo bate-papo que vai ser sobre Google Analytics, GA4 e toda essa visão de métrica que deve estar uma confusão absurda aí, certo? Sim, tá bem difícil, viu? O pessoal tá... É aquela coisa, né? Brasileiro não deixa pra última hora. Não só deixa pra última hora, como o Google tá seguindo, a gente já tá postergando, né? Agora não vai matar o Analytics. Não vai. Agora vai. Ele postergou para quem tem a versão 360, né? Os outros lá, os réis mortais que tá na versão standard. Gente, tchau. É verdade. Julho, versão nova, tem que virar a chave. E por favor, acho que a gente tá na hora de seguir essa regra, porque era para ser julho do ano passado e... Eu acho que assim, quando eu vi a primeira notícia, que foi em 2020, eu falei, o Google vai demorar um bom tempo para desativar o outro. Na minha visão, né, eu até postei isso no meu blog, eu falei, na minha visão isso ia demorar mais tempo, né? Mas eu achei que ele tomou uma decisão muito rápida e agora foi também essa semana que eu também recebi de um amigo meu um link. Você viu isso? Que agora o Google Optimize também vai, acho que é setembro a data de corte, de encerramento. E aí eu falei assim, gente, que é isso? Ele tá cortando o Google causando tudo. Surpresas para quem trabalha no mundo de... Pois é, né? Eu acho que ele vai acabar, como ele fazia no Google Analytics tradicionalmente, né, na versão Universal, a gente tinha os experimentos sem ter Optimize. A gente fazia o experimento dentro do próprio Analytics. Eu acho que esse talvez seja uma saída. Talvez ele faça por ali. Pode ser. Mas, professor, antes da gente entrar nesse universo de Analytics, você é uma expert em Analytics, então conta um pouquinho pra gente aí como você chegou até se tornar uma expert em Analytics hoje, qual foi o caminho, como que é o Analytics, como que é o Analytics de 1990, 2000, 2010, 2020, como que tá? Conta um pouquinho essa evolução. Bom, a minha formação é TI. Então, obviamente, uma coisa que eu aprendi foi trabalhar com dados. Eu comecei a trabalhar com análise de dados. Na verdade, eu comecei a trabalhar com SQL em 89. Eu cheguei a ser professora na IBM dando aula de SQL. Então, já me manipulava dado nessa época. Recentemente eu fui dar uma organizada, sabe aquela organização de final de ano? Eu achei meu livro de banco de dados da faculdade. Tem um livro? Não, mas você não escreveu, esse é um livro? Não, um livro que eu comprei na época, que era para uma aula que era de banco de dados, eu guardei o livro. Porque era um assunto que, assim, das coisas que eu vi na faculdade, foi uma coisa que me chamou muita atenção. E a gente falava muito, os DBAs e tal. E aí, em 91, eu vou pro mercado financeiro, eu caio numa área muito próxima dos DBAs, e eu fui trabalhar numa área chamada Centro de Informações, que nada mais é do que os primórdios de um BI, né? E aí eu comecei a trabalhar com análise de dados do banco. A gente não falava de internet. A internet, já fazendo um paralelo com o histórico aqui, né? A internet para uso comercial, ela começa em 91. O britânico Tim Berners-Lee que lança a internet, ele pega um projeto da Guerra Fria, chamado ARPANET, e transforma ele no que é para uso comercial na internet. Então ele vai para um laboratório na Suíça e ele publica o primeiro website que está no ar até hoje. Se você entrar no site da CERN, que é CERN... A gente vai colocar... depois vocês colocam aí. Lá eu mando depois o link para você. O primeiro website está lá pra gente consultar. Do que se tratava? Era uma página, tipo assim, olha, bem-vindo ao World Wide Web. Então eles guardaram como se fosse uma relíquia, assim, como se fosse um museu, tá a mesma página que foi em 1990. E ela tá naquele, ele tem ela no formato HTML que a gente vê hoje, mas ele tem naquele formatinho, tela verde, com as letras de fósforo, a gente usava, né? Eu usava mainframe, IBM 3690, era uma coisa assim, nem lembro mais os nomes dos equipamentos. Mas a gente usava, a internet nasce ali no uso comercial. Só pra você ter uma ideia, em 95, quando começa a internet aqui no Brasil, a gente tinha mais ou menos em torno de uns 60 websites registrados. E em 95 surge o Comitê Geral de Internet, aí debaixo dele tá o registro.br, onde a gente registra os nossos domínios.
Mas ali, no controle que eles tinham da época, tinha mais ou menos 60 websites. Quem tinha website? As universidades, algumas mídias, então jornais tinham website e alguns bancos tinham alguma coisa registrada, mas não efetivamente algo publicado. O Bradesco é que vem ali rompendo essa barreira e lança o primeiro Internet Banking em 95. Então, você imagina você consultar a sua Nossa, conta. Internet Banking, é verdade. Em 95. Você tinha coragem de consultar seu... Então, não. É o famoso pé atrás que a gente fica com todas as novidades. Com todas as novidades. E aí, o que acontece? Nessa época, né, em 95, já existiam... Só pra você ter uma ideia, em 93, o mercado pornográfico começa a analisar a log de servidor. Então, peraí. É muita informação. É muita informação. Ó, 91, internet oficialmente. Então, o Analytics começou no mercado pornô? Pornô em 93. Por quê? O que eles faziam? Eles programavam o servidor e lá no servidor a gente era coletado a requisição de página. Entendi. E no caso do mercado pornográfico é muito mais a requisição de foto, né? Sim. Bom, diga-se de passagem. Não tinha essa coisa ainda de vídeo, né? Foto, era o mercado pornográfico de foto. Foto, né? Então, o que acontece? Quando a gente vai para 96, por aí, já começam a surgir as primeiras ferramentas. Aqui a gente está falando de Urchin. Época do Urchin e de Omniture, né? Mais ou menos no final dos anos 90, a gente já começa a falar de dashboard, de painéis de monitoração. E já tem a ideia das tags. Então, a gente sai daquele negócio de só olhar o servidor do jeito que está lá e eu começo a programar algo além do que o servidor me trazia, obviamente jogando na log. Tá, então Analytics praticamente lá atrás era uma época 100% TI, porque a gente tá falando de logs. Sim. Não era uma época ainda onde a gente tinha uma visão de negócios. Não tinha. Legal. Então assim, quando você começa a ter tag, você já começa a idealizar que você quer capturar algo além do que aquela requisição de página ou de foto e que fosse um vídeo, tá? Eu entro na internet em 99... Porque depois de ter feito TI, fui fazer design. E como eu falei com você, eu apresentei meu TCC no programa do Jô. E isso me abriu portas para ir para a internet. A gente vai colocar o link também. Isso é muito engraçado, porque as pessoas falavam assim, gente, mas você vai fazer casinha na faculdade? Eu falei, não, gente, eu tô estudando design, é um negócio que é legal. Na verdade, era desenho industrial. Eu falei, é um negócio que é legal. E eu acho que tem uma conexão. Naquela época, eu comecei a estudar sobre Web TV. Eu comecei a estudar e eu falava assim, gente, eu vou fazer um projeto de Web TV. Na época, era o meu pensamento. Mas eu falei, não, gente, eu queria ser um Hans Donner por alguns minutos. Eu vou fazer a vinheta mesmo. E isso deu muito certo, porque o Jô gostou, me entrevistou. E depois disso, eu recebi um convite para atuar na internet. Então, eu tinha um conhecimento de banco. Eu conhecia produto, conhecia cliente. Porque, né, a gente trabalhava, né, já tinha uma longa bagagem aí, entendia de tecnologia, entendia de design. O que a internet precisava de alguém que entendesse de design e de tecnologia. E se eu entendesse de produto, era melhor ainda. Então, no final das contas, eu comecei a construir um perfil híbrido. Lá atrás, hein? Lá atrás. Hoje se fala bastante do profissional generalista, mas você... Multidisciplinar, né? Eu já era isso lá. Tá. Então, quando eu começo com a internet em 99, ainda a gente pensava assim, vou fazer o design da página, não sei o que tal. Claro, pensando numa boa funcionalidade, então eu me preocupava um pouco disso. Olha, será que a nomenclatura vai ser boa ou não? E eu tive gestores muito bons nessa época que me forçavam. Não, você tem que fazer um negócio aqui, eu tinha que refazer, por exemplo, processo de abertura de conta. Cara, vai lá na Boca... Acompanhe o gerente quando ele vai abrir a conta. Como é que é esse processo? Vamos trazer esse processo para a internet. Então, essa é uma coisa que hoje a gente às vezes não faz. A gente não vai fazer a pesquisa. Certo. Quando a gente faz essa pesquisa e entende o comportamento, você já começa a pensar em objetivos. É a hora que você começa a pensar em dado. Então, você vai ter que começar a pensar em coletar algo. Sim. E quem faz isso é a tag. E quando eu falo, às vezes, tag numa aula, o pessoal fala assim, que raio é isso, tag? Eu falei, mas o Analytics já não resolve meu problema. Não, mas gente, tem um negócio chamado tag. O que é a tag? A tag é justamente
Aí como é que eu explico o tag, né? Eu falo, gente, você não vai numa loja, você não tem etiqueta da roupa com preço? É isso, você tá colocando uma etiqueta em cada lugar. Aí as pessoas, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, mas... Tanto que é literalmente a tradução A literal, tradução de né? tag. Aí é a hora que você fala assim, gente, vamos simplificar? Qual é a tradução de tag? Tag não é etiqueta, então você tá etiquetando. Então, e aí o que acontece? Eu começo a trabalhar efetivamente com Web Trends em 2001 e fui fazer um curso de Web Trends. E para mim era muito difícil, porque eu não tinha criado essa associação de pensar na estratégia, no que eu quero para coletar. Tá. Eu achava que às vezes a ferramenta fazia isso meio que sozinha, meio que intuitivamente. E aí tinha uma pessoa que dava assessoria pra gente na época e a moça falou assim, não, você pode programar. Eu falei, você tá zoando que eu posso programar, que eu quero aquilo? Ela, você pode, só que a gente tem que fazer uma tag pra poder... E aquela tag ainda nem era no site. A gente não tinha essa coisa de pôr tag ainda no site. A gente tinha uma tag que era um comando que a gente dava no Web Trends, que a gente queria coletar tal coisa. Era meio louco. Tá. Só que hoje as ferramentas estão em nuvem. Naquela época eu tinha que ter capacidade de disco para poder gravar tudo. Sim. Então, quando a gente tinha um boom de acessos, eu perdia parte desses dados. E aí a minha análise ficava... E não recuperava, né? Deve ficar totalmente errado. Não. Era complicado. E aí... Então, para mim, foi fácil de entender isso. Só que eu só começo a sentir, na verdade, a dor de não programar isso só em 2011. Olha quanto tempo passou, de 2001 a 2011, 10 anos. Eu comecei a trabalhar com o Google Analytics em 2008. Do Google Analytics compra o Word em 2005. Né? Em 2011 já... Porque assim, eu comecei no Banco Nacional, Unibanco... Né, eu entrei na internet quando estava no Unibanco, aí teve fusão Itaú Unibanco. Essa fusão foi em 2008. Em 2011 eu tive a possibilidade de começar a trabalhar com o Google Analytics. E a gente sofria muito. Por quê? Porque eu entrei na linha de frente para atender todo mundo no banco. E as pessoas chegavam para mim assim, eu queria tal informação. E eu olhava no Analytics e falei, gente, a gente não tem esse dado. Mas eu queria tanto, o Google Analytics não captura tudo. Eu falei, não, a gente tem que programar. Então foi aí que eu comecei com essa história. Gente, peraí, se a gente tem que programar, quando o cara tiver um projeto, você tem um projeto? Vem aqui, conversa comigo. Vamos fazer um mapeamento e aí a gente entrega isso para a TI. Então, de novo, o meu perfil multidisciplinar, que eu já conversava com a área de negócios, de marketing, me ajudou a pensar nisso. Então, eu pensava na estratégia que o cara queria, o que ele queria medir para a gente fazer a melhor programação. Porque chegou uma hora que meu Google Analytics começou a inchar. Porque a gente não pensa nisso. Sabe qual é o pensamento de todo mundo? Põe uma tag aí em qualquer lugar, pega a informação e depois eu resolvo. Depois eu vejo como eu trabalho. E às vezes não é assim. Exatamente. Então nessa hora, menos é mais. Nessa Obrigado. Hora que a gente... Obrigado por a gente estar tendo esse bate-papo, que eu concordo muito nisso daí. Né? Tem hora que menos é mais. A gente precisa ter, na verdade, um discernimento e talvez um nível de abstração na hora da coleta desse dado para que ele se encaixe em diversos pontos de vista ou em diversos cenários. Então, às vezes, a gente é muito linear no pensamento de capturar um dado. Então, vou dar um exemplo aqui. Imagine que você tivesse vários formulários no seu site. Certo. Você vai chegar lá e vai fazer uma tag de conversão de formulário. O cara preencheu o formulário. Aí você fala assim, poxa, seria interessante se eu pudesse capturar qual foi o formulário que o usuário preencheu? Eu poderia fazer isso, mas dentro do Analytics eu sei em que página ele estava quando ele converteu. Então, às vezes você fala assim, tá bom, acho que eu vou fazer uma tag mais simples porque eu tenho essa informação de onde ele estava. Às vezes eu não tenho essa informação, às vezes eu tô com
O famoso frame quando a gente constrói, né? Exatamente. Aí nessas horas talvez é mais interessante aquele mesmo formulário tá encaixado em vários frames, talvez é melhor eu fazer alguma outra, gravar realmente a página onde ele tá, porque tem uma questão de frame. Vai depender muito. Então, quando a gente consegue, às vezes, num nível de abstração, trazer, ou até mesmo na hora de fazer uma tag, eu, por exemplo, tenho acho que 14 formulários no meu site, porque todos os meus materiais são downloads, cada um tem o seu form. Eu tenho uma única tag para capturar os 14. Tá certíssimo. Pra que ter 14 tags? Pra trazer mais problema na hora que você tem que fazer essa mensuração depois? Na verdade, com uma única tag, eu consigo medir todas as conversões. E você consegue classificá-las de onde elas estão vindo. Consigo. Esse que é o ponto. Você faz Entendeu? direto no data layer. Exatamente. Então, o que acontece? Esse nível de abstração, num projeto que eu estava fazendo no Itaú, eu tinha acho que 12 tags para taguear o internet banking inteiro. Como é que eu consigo taguear um internet banking com N funcionalidades com 12 tags? Porque tinha um nível de abstração tão alto, onde eu trabalhava com uma camada de dados e aí eu conseguia fazer essa coleta. E isso na verdade, o que acontece? É a minha expertise de TI que entra no jogo, com a expertise do que marketing quer, de ter conversado. Então, assim, é uma composição, entendeu? Eu acho que é curioso, porque eu comecei a entrar no mundo digital. Acho que a gente tá no mundo digital já faz tempo. Mas eu comecei a entrar na era Avinash. Que a gente tá falando de Web Analytics 2.0 lá, que começou aquele papo que o Google Analytics veio e a hora que parecia pra mim, nossa, eu posso ver uma pessoa em real time no meu site. Você brilhou o olho ali naquele momento, que eu não era a pessoa de Analytics. E olha que o Google nasceu em 2005 e o blog do Avinash é de 2006. Então já foi na sequência, tanto que ele virou o SAV do Google Analytics. Ele é o evangelista do Analytics. Então eu comecei a acompanhar ele, eu peguei um carinho pelos livros dele, pelo conteúdo que ele tinha ali, e eu comecei a querer entender mais aquilo. Então a partir do momento que você estava na inércia, a gente fala, principalmente com a gente, acho que você falou um ponto super curioso, que a gente está falando da parte técnica. Quem era da parte de TI tinha já uma visibilidade muito antes de alguém da área de negócio como era eu. Sim. A partir do momento que eu vi o Avinash, eu me permiti, eu falei, olha só. Então, assim, eu não sou da área técnica, mas agora eu quero entender. Então, acho que aquela foi realmente quebrar a barreira. Falei, olha só, então agora vocês de negócios, tá aqui, ó, agora vocês conseguem entender o que tá acontecendo no site. Não era log, não era counter que tinha. Não era os counters. Tinha uns counters de quantas pessoas visitaram esse site? E eu tinha os meus blogs, eu sempre roubava, começava nos 3.000 e pouco. Eu queria falar, nossa, meu site está super famoso. Já era muito. Já era muito, exato. Então, assim, a hora que entrou essa era Avinash, eu acho que o Web Analytics começou a ganhar um peso maior. Porque minha percepção, que eu acho que é importante saber a sua opinião também. Quando está numa fase onde é somente TI, é uma visibilidade. A partir do momento que entra negócio, escala. A gente começa a ganhar essa escalada. E a evolução que a gente teve de 2005 até hoje. Que a gente vai chegar a falar esse momento de GA4 e tudo mais. Mas eu queria entender essa percepção. Você acha que um grande shift foi a época do Web Analytics 2.0? Então, eu acho que começou, eu acho que pra gente que estava, né, na área do ponto de vista de negócios mesmo, acho que Eu acho que assim, na internet, quando eu estava lá na internet, que eu falava com as áreas de negócio, o banco, como já tinha na veia a questão do dado, porque a gente também fala que, né, o banco tem cálculo de prestar as contas com o Banco Central e tudo mais, então a gente já tinha uma cultura direcionada a dados. Né? Quando começa a entrar a internet, no caso do banco, o banco ainda não acha que é tão importante. O banco, estou falando TI. TI não tem esta visão. Marketing, negócio, sim. E isso era uma briga de foice dentro do banco. Por quê? Porque o mindset, hoje não, hoje o Itaú pensa muito, ele percebeu essa importância, mas eu tava lá quebrando pedreira e defendendo com unhas e dentes, dizendo, gente, a gente tem que olhar também para esses números de comportamento da internet. E era muito novo aquilo. E a gente tinha, na verdade assim, a gente tinha uma proposta ali de 3 pessoas, aí reduziu para 1, ficou para 2, depois ficou só 1. Então fiquei eu lá e eu atendia Brasil e América Latina. Só que
a minha hierarquia, né, onde eu estava inserida, não via tanto esse valor. Certo. Quem via o valor era marketing. E quando eu fui demitida, porque houve um corte ali, quem sofreu foi marketing. Porque quem ajudava ali, quem estava ali no corpo a corpo com eles, era eu. Uhum. Então, quando eu saio para trabalhar como consultora e começo a também atuar como professora, eu percebo essa dor. Tá. E marketing já... e aí a gente vem aqui, né, entra o Kotler também, que também já começa a falar dessa visão, ou seja, a gente tem o conceitual marketing, né, que a gente já falou no outro podcast, mas a gente tem a questão de conceitual, mas a gente já começa a perceber, gente, ó, dá pra medir isso. Marketing tinha muita dificuldade quando queria fazer uma pesquisa. Engraçado que hoje a gente não imagina como era o marketing, né? Lá atrás sem a análise de métricas. O banco era muito rico nesse sentido. Então eu me lembro quando a gente começou a falar de DBM, que era Database Marketing. Mas o que era aquilo? Era praticamente um CRM. Era um como se fala, era marketing direto. Era Era mandar uma mala direta pra pessoa. Era. Pra poder ter um relacionamento. Quando o marketing percebe que pode falar com o cliente por e-mail e mais, a gente tinha um internet bank, chegou um momento ali que a gente começou a fazer, a gente tinha janelas de inserção de produtos, de venda de produto. Então você entrava e eu falava assim, o Bruno tá aqui, nossa, o Bruno, né, tem muito investimento e tal. Poxa, mas o Bruno não tem um seguro, será que ele não tem um carro? Vamos falar que ele tem um financiamento de veículo para ele, e aí a gente ofertava o financiamento de veículo, porque quando o Bruno se logava, olha, o DBM calculou que o Bruno tinha propensão a ter pelo que ele tem de dinheiro investido, ele pode ter um carro. E aí, o marketing começou Mas ainda era muito genérico, né? Ainda era genérico. Eram os clusters, mas as clusterizações muito macro ainda, né? Ele tem dinheiro, ele pode ter um carro. Mas, não, ele tem dinheiro, mas Bruno, qual é o comportamento? Pensa assim, não, olha... A capacidade, acho que armazenamento, processamento, exatamente. E era muito legal. A gente falava assim, nossa, que top isso. Sério que não, eu era ofertar? Maravilhoso, Então, a gente ficava feliz com cada passo que a gente dava. Eu vou te falar, eu até comentei, né? Eu vi o serviço de SMS ser lançado. Torpedo. O SMS que o banco mandava quando você usava o cartão de crédito. Sabe qual foi a mentalidade na época? Isso foi, acho que 2003, se não me engano, 2004, não vou lembrar. A gente estava no Unibanco. Aí o pessoal falou assim, contratou anúncio, era casal Unibanco, Débora Bloch e Luiz Fernando Guimarães, eu acho que era. Nossa senhora, casal Unibanco. Ou era, eu não lembro se era Luiz Fernando ou se era o Falabella. Acho que era Falabella. Tá. Não vou lembrar, porque teve uma transição. E continua a Débora Bloch, mas o que aconteceu? Na época, olha o pensamento do marketing. Vamos fazer um anúncio na Veja, no Estadão, no Globo e um comercial no Faustão, né? Era isso. Imagina, um comercial de 1 minuto no Faustão, horário nobre. E por que a gente fazia isso? Porque a gente tinha olhado o histórico de acesso ao internet banking e a gente sabia que à noite... O cliente, quando começava o programa do Faustão, o cliente ia pro Internet Bank para ver o saldo, para saber como é que ia ser a semana. Domingo à noite. Domingo à noite. A gente descobriu que tinha esse pico. Tá. Né? Não era tanto, mas tinha um pico. Então, qual era a estratégia do marketing? Veja, Estadão, Globo, né? E domingo, Faustão. Aí eu olhei assim, gente, tá bom, vocês estão falando tanto disso. E a internet, a gente não vai ter um banner na home para falar do produto? É verdade, a gente esqueceu, ou seja, ainda não estava no contexto do marketing falar disso. Falei, gente, vamos colocar? E aí o pessoal se deparou com o seguinte problema, a gente não pediu autorização para o casal Unibanco para veicular a imagem deles na internet. Eu falei, como não? Mas é uma coisa muito nova também pra Pois mas olha só, eu tava lá, eu cuidava da grade de banners. Uma época eu fiz isso. Eu cheguei a mandar 18 milhões de e-mails. Imagina, 18 milhões de e-mails no ano era muito. Era e-mail pra dedéu. E eu mandava e-mail pra quê? Pro cliente entrar e consultar o extrato dele.
tá? E aí eu falei pra pessoa assim, gente, vamos medir isso. A gente pode medir esse resultado. Nossa, sério? A gente pode medir? Eu falei, pode. A gente pode saber quantas pessoas clicaram e depois compraram o produto. E aí, na época, a gente fez isso. A gente vendeu no final de semana 200% a mais comparado ao mês anterior. Que já tinha feito divulgação do produto. Entendeu? Então, olha só, eu comecei a trazer, e eu tinha um pouco dessa visão, porque eu tinha a visão, eu tinha acesso ao dado, mas eu podia calcular isso depois. Então, aí eu fui construindo junto com o marketing, fui ajudando o marketing isso ainda era Unibanco. Quando a gente chega no Itaú, o marketing já estava mais vacinado disso, sabia que a internet podia favorecer. Então, quando a gente começa com o Google Analytics, os times de marketing ficam desesperados. Por quê? Porque eles nunca tiveram tantos dados, porque todos os dados eram de TI, estavam na mão de TI, eram dados sensíveis, então a gente já começa... O Itaú já tinha essa preocupação com... A gente vem falar de LGPD mais recentemente, mas o Itaú já tinha uma preocupação com vazamento de informação. Então não era todo mundo que tinha acesso ao dado do cliente. Tanto que na época o Itaú se colocou como banco digital, que eles fizeram aquela campanha. Isso, a gente era realmente. E tinha, assim, era uma automação, cara, fantástica. Eu imagino. A cada 4 transações de cartão de crédito, 3 passavam pelo Itaú. Você imagina, 3... Era algo surreal, entendeu? Então, o marketing já está mais preparado. Quando ele começa a acessar o Google Analytics, isso aí já é 2012, muita coisa ainda estava errada ali. Por quê? Porque era um tagueamento sob a ótica de TI. Não sob a ótica de marketing. É verdade. E aí eu começo a tentar analisar aí com o pessoal, entendeu? Eu acho que foi nesse momento que foi onde a gente fala de convergência de áreas. Sim. Acho que isso daí a gente pode até trazer isso daqui como aí que TI e marketing eles começam a se juntar porque eles veem a necessidade inerente dos dois lados. Eu preciso de TI e eu preciso de marketing para poder fazer cada vez mais qualificação melhor. Sim. Só que a gente ainda tem um abismo de linguagem. Sim. Indiscutível. A gente tem esse abismo de linguagem, então... E até hoje a gente tem. A gente tem, até hoje. Eu era, assim, existe uma expressão que a gente fala na TI, que é o man in the middle, né? Ou seja, tem alguém no meio do caminho ali, fazendo uma sonda de um lado. Eu era essa pessoa, eu era o woman in the middle, né? Agora eu vou contar um segredo, sabe por que eu criei o Datalogando? Para ser essa democratização entre as áreas. Das áreas. Porque muita gente de TI vai falar em processos, TTLs, BAT, procedure. E o pessoal de marketing fala, quê? Entendeu? Não começa a entender. Então, eu literalmente, como eu não era da área de TI, eu fiz o canal e falei, cara, acho que... Tem uma sopa de letrinha aí, né? Eu acho que a gente tem que começar a se falar, entendeu? E aí, a hora que você começa a criar um canal onde você junta profissionais de TI, profissionais de marketing, vira uma comunidade para as pessoas entenderem a mesma língua, foi esse meu objetivo lá atrás. Porque eu vi que eu tive dificuldade vindo de uma área de publicidade, mas eu falei, eu quero ajudar as pessoas a não ter essa dificuldade. Então, isso ainda existe até hoje. Existe. Então, quando eu vou para aula ou vou para um cliente, eu tento falar na língua dele. E eu tento falar um tecnês na língua de quem... Então, assim, quem é meu aluno percebe, assim, que eu tento falar o mais próximo. Então, quando eu vou explicar tagueamento, eu vou explicar a etiqueta. A etiqueta, Quando eu falo pra ele que ele tem que pensar no que ele quer, aí às vezes já dá um nó. Porque às vezes ele fala assim, eu não sei o que eu quero. Então, se você não sabe o que você quer... O que você vai fazer com um monte desse mar de dados que tá aqui, que não vai te agregar em nada? Então, aqui, pra você ter uma ideia, hoje eu dou treinamento empresarial, né? Às vezes as empresas fazem a primeira aula comigo de estratégia e ela fala assim, a gente pode dar um break na aula só pra gente digerir né? Essa estratégia, porque a gente quer aproveitar isso pra depois aplicar. Eu falei, perfeito, vocês podem fazer isso e devem. Então, e aí, eu tenho nessa coisa de aula, eu tenho um fluxo que eu acho que é muito pertinente. A necessidade lá na estratégia. Essa sua estratégia, muitas vezes, é algo macro, talvez é algo que, assim, talvez um pouco mais difícil de medir. Porque às vezes ele é um desejo. Certo. Eu quero ser o top of mind, eu quero que tenha um reconhecimento de mercado. Agora, como é que se você tem um reconhecimento de mercado, aonde está essa métrica?
Então, o que acontece? Tem que se transformar num objetivo secundário. Então, você fala assim, olha, quero ser o top of mind. Então, é o seguinte, ó, você vai ter que ter... Sei lá, você vai ter que ter um crescimento de seguidores e de interação, mas isso tem que reverter em negócio para você. Então, quando eu começo a descer esse objetivo, fica mais fácil de pensar em métrica. Quando, na verdade, esse objetivo, em vez de pensar na métrica, eu tenho que pensar nos meus indicadores de performance, que nem sempre é só um, são mais de um. Então, a combinação de indicadores vai te dar um KPI. Eu tô bem, eu tô mal na fita. Sim. Então eu tenho vários. Só que para chegar naqueles indicadores eu preciso de métrica. E para fazer as métricas eu preciso de tag. Acontece que a execução é de baixo para cima. E aí, se essa comunicação chega na tag distorcida, ela cresce distorcida. E aí você vai achar que a sua estratégia não tá funcionando, mas não é isso. Às vezes é o dado que não tá. E aí eu vou te falar, como é que eu cheguei nisso? Eu não vi isso, fluxo em lugar nenhum. Mas eu comecei, isso foi o meu processo dentro do Itaú. Olha para a estratégia, vem para o negócio e fala assim, nossa gente, olha, tá vendo? Aqui começa a dar ruído. E aí se a tag nasce errada... Todo o processo. Toda a cadeia. Quando eu faço o drill down, tudo bem. Quando eu faço o bottom up, né? Quando eu tenho que subir, tchau. Aí começa o problema. Começa o problema. E aí o cara sofre. Exatamente. Aí foi a hora que eu comecei a pensar, gente, ó, tem que pensar na estratégia, tem que pensar nos indicadores de performance, aí tem que ter um setup. Na hora que eu tenho esse setup, eu tenho que validar. Eu preciso validar, porque senão eu não consigo ir para as análises nem para os insights. Exatamente. Então, isso formou-se uma sigla. EPCVAI. E por aí você vai. E por aí você vai, gostei disso. Entendeu? Professora, você tocou um ponto que agora a gente vai começar na segunda parte da nossa entrevista, que é a parte de KPIs. Vamos lá. Era pra falar de Google Analytics, agora já virou KPI. Mas é dentro de Google Analytics, agora que a gente vai para a parte interessante. Vamos lá. Da mesma maneira como você, eu comecei a trabalhar com dados em 2011 e me interessar pelo Google Analytics. E lá eu estava preocupado com alguns KPIs, que a gente vai criando todas as informações. Então, quero ver minha métrica de visita, quero ver meu CTR, quero ver toda aquela informação onde o Google me ensinou e o universo de dados de Analytics me ensinou que eram importantes esses dados. Sim. Legal. Daí chega o GA4. Onde eles falam pra gente assim, lá atrás, taxa de engajamento não é uma taxa importante. Estou dando um exemplo. Então era uma taxa que foi rejeitada ou considerada como métrica de vaidade, métrica de vaidade muito forte. E aí chega o Google Analytics e prova pra gente o contrário, ou está provando o contrário com o GA4. Com taxa de engajamento. Conta pra gente um pouco como que tá esse processo da gente ter que reviver algumas métricas que a gente deixou de viver no passado? Bom, eu tenho um ponto muito importante. A forma como o Google está sugerindo o cálculo do engajamento. Engraçado que ontem eu estava numa aula e eu falei para as pessoas assim. Eu falei assim, o mercado vai te trazer uma métrica de engajamento pré-definida. Você tem que saber qual é o melhor como é a melhor forma de calcular o seu engajamento. Então a gente está falando de interações sobre alcance, e se eu não tenho alcance numa plataforma, eu vou olhar a visualização. Perfeito. Né? Então, por exemplo, será que no LinkedIn, vou fazer só um parênteses aqui com a rede social, né? No LinkedIn, a gente não sabe quantas pessoas salvaram seu post. Isso não era interessante saber? É engajamento. Pois é, a gente não sabe. Então, quando o Google Analytics define... O que ele define como engajamento, né? Uma sessão engajada. Uma sessão em que o usuário ficou com a aba ativa 10 segundos. Eu acho pouco. Eu acho pouquíssimo. E aí ele deixa eu configurar lá, tem uma parte na configuração. Que você pode escolher. E você pode deixar até 1 minuto, que eu acho um pouco mais pertinente, né? Sei lá, talvez um pouquinho menos. Agora, ele fala de engajamento, usuário que viu 2 páginas ou usuário que fez uma conversão, né? Então, ou seja, eu tenho essas 3 variáveis para considerar engajamento. Eu acho que o tempo de aba ativa é pouco, porque você pode estar com a aba ativa, cara, mas tu tá no telefone. Você tá vendo aquilo lá? Não, não tá. E logo ela vence, porque não tem inatividade, ela vai expirar. Aquela sessão vai expirar, mas anyway, o usuário tá lá com a aba ativa, né? Ou seja, a sua sessão só vai expirar quando essa aba não for mais ativa, né? Então eu questiono um pouco isso, eu praticamente não gosto. Então eu
eu digo para as pessoas assim, eu aumentaria o tempo de abativo. Mas você acha que faz sentido a gente ter uma visão hoje com taxa de engajamento? É porque eu acho que as pessoas tinham um ranço com taxa de rejeição. Então, eu acho que a gente entra nesse cenário, mas assim... Eu acho que as pessoas tinham um ranço e elas interpretavam mal a taxa de rejeição. Eu acho que foi uma evolução da indústria, porque a gente tá falando assim, lá atrás, o Facebook... Vou trazer outra plataforma. O Facebook, lá atrás era tudo orgânico. Então, o engajamento das marcas era orgânico. Então, ali era interessante. Aí chegou-se um momento que o algoritmo começou a inibir um pouco a tua campanha e você passou a ver somente o que era pago, que foi o modelo de negócio que eles vieram por bastante tempo aquilo lá, e a taxa de engajamento deixou de ser relevante, passou de ser, não é irrelevante, mas passou a entrar no segundo plano. E aí chega o Google e fala, olha só, você vai ter que voltar a olhar para a taxa de engajamento. Eu vou trazer uma visão minha, que eu acho o seguinte, eu sempre valorizei muito a taxa de engajamento. Por quê? Hoje em dia, a gente tá aqui, ó. Sim. A gente tá na época do jogar o scroll mesmo, ficar scrollando as coisas e a gente não tem atenção. Por que eu acho, na minha visão, eu queria saber de você também, que a taxa de engajamento talvez seja uma métrica que não vai mais ser largada ou renegada. Porque eu acho que a taxa de engajamento é o momento que a pessoa tem um relacionamento talvez mais forte com a sua marca. Porque eu vejo se ela clicou, se ela comprou e tudo mais, mas e aí? Qual é o relacionamento dessa pessoa com a minha marca? E acho que sempre faltou isso. Porque a gente começou a olhar lá atrás e depois a gente parou de olhar muito para isso. Quem trabalha com métrica sabe que a gente parou um pouco para isso. Você acha que é uma métrica de vaidade, foi de vaidade durante um tempo considerada como vaidade, mas você acha que ela veio agora para ficar novamente? Olha, se a gente for olhar os relatórios, o engajamento tem quase todos os relatórios nessa versão de GA4, né? E o Google fez uma outra coisa também, que é uma taxa de conversão por usuário e uma taxa de conversão por sessão. Um desejo antigo, mas eu acho que lá atrás, fazer a taxa de conversão por usuário, a gente não tinha uma precisão como a gente tem hoje com o tal do Google Signals, né? Que tem a ver com o seu comportamento de navegação, identificação do seu device, se você está logado, né, no Chrome, por exemplo, né, ou seja, eu tenho uma triangulação aqui que é possível chegar com muito mais precisão no número de usuários. Eu acho que a taxa de engajamento, eu não sei se eu olho tanto para ela. Não, e é cada um mesmo. Eu acho que depende de indústria, de modelo de negócio. Eu acho que assim, eu olharia mais para ela se eu tivesse preocupado em engajamento do meu conteúdo. Perfeito. Então, acho aí que aí eu volto para a questão, quando eu falo em aula, qual é a sua estratégia? O que você quer? Então, você tem uma preocupação de divulgação de conteúdo, a taxa de engajamento é importante. Mas você não acha que o Google foi um pouco precipitado, então, em tirar um pouco algumas métricas que a gente tinha e trazer uma nova métrica como uma métrica de sucesso? Eu acho que as pessoas vão se preocupar com ela, como as pessoas antigamente chegavam, muita gente chega na aula e fala assim, a sessão é importante, a sessão é meu KPI. Gente, a sessão não é o seu KPI. O seu KPI é muito mais do que isso. Exatamente. Não necessariamente só a venda. Às vezes eu não vendo, né? Às vezes eu tenho um cliente que é B2B, mas... Visualização. Eu tenho uma aquisição de um lead ali, né? Então é importante, né? Nesse caso. Eu, por exemplo, eu tenho conversão no meu site de download de conteúdo, mas tenho de quem me procura no WhatsApp, quem me manda um e-mail, né? Porque quer orçar um projeto comigo. Mas muita gente me procura lá no LinkedIn. E não necessariamente no seu site. Não no meu site, Exatamente. Porque tem aquela coisa, se a gente for parar para pensar na questão estratégica, que, sei lá, eu quero, sei lá, ter um reconhecimento de mercado. Imagina uma marca que quer ter um reconhecimento de mercado, que ela presta um bom serviço. Talvez ela tenha que ter um bom engajamento na rede social, ou seja, uma boa interação. E talvez ter uma captação de lead por ali. O que acontece muito comigo, ou seja, eu acabei crescendo no LinkedIn, muito mais do que no Instagram, é mais difícil. Acho que até porque o tema Analytics é um tema mais direcionado dentro do LinkedIn do que no Instagram. Acho que no Instagram é um conteúdo muito superficial, né? E eu acho que agora o GA4 vem com isso e as pessoas ainda estão preocupadas
com essa questão de olhar para a taxa de engajamento. Gente, de novo, tem que voltar. Tanto que essa semana eu publiquei, né, e por aí você vai, que é o meu acrônimo das 6 etapas. Na verdade, existe um desdobramento disso para um negócio que eu chamei de framework de analytics, que são 12 etapas. É um checklist. E por que eu fiz esse checklist? Porque era o checklist que eu fazia no Itaú. Entendi. E aí esse checklist... E hoje virou seu mantra, seu framework para todos os processos que você faz. E aí, o que eu quero chegar a um ponto? Eu vou chegar num ponto com esse framework que eu vou ter um nível de abstração que eu vou conseguir aplicar para qualquer ferramenta de analytics. Entendi. Então, quando eu olho aquele acrônimo... A gente pode colocar o link do... Pode, então tem lá. Então a gente vai colocar também o link disso aqui. O acrônimo aplica-se em qualquer... Você está trabalhando com BI. Você aplica esse acrônimo porque você tem que pensar na estratégia, nos seus indicadores de performance, Ótimo. no seu setup, você tem que validar, aí você vai para as suas análises e os seus insights. Agora, quando eu vou para o framework, eu vou direcionando o time de marketing, como ele tem que, em que ponto a TI entra, se ele envolve a TI em determinado momento. Então, ele nasce na estratégia, depois ele pensa nas métricas, né, nos indicadores de performance, e aí tem o momento de criar a conta do GA4, tem que pensar num negócio chamado fluxo de dados, onde tem uma configuração ali inicial, depois você tem que conectar as ferramentas para enriquecer. Muitas vezes as pessoas começam a fazer análise só com os dados do analítico, esquece que dá para trazer o SEO, esquece que dá para trazer o Ads, dá para trazer o merchandise, o Google Shopping. O Google criou um ecossistema de produtos hoje, de métricas também, que a gente vai chegar nesse ponto agora, que é a última etapa, que é o Google Optimize. O Optimize é que saiu, né? Quer dizer, vai nos abandonar. E eles estão unificando tudo dentro do GA4. E eu acho que ele vai unificar dentro do GA4. E qual é a sua visão quando a gente está falando do Optimize também? Só para contextualizar o que o Google Optimize faz hoje e como que o GA4 vai absorver. Então, o Google Optimize hoje é o cara que faz o seu teste AB. Então, imagina que você já percebeu que você tem algum problema num fluxo, numa determinada tela. Você fala assim, cara, se eu criar uma variação, será que eu consigo provar que eu preciso realmente fazer um ajuste no site? E aí você usa, então você tem a página mestre e a página que tem uma variação, né? E aí o Google, por um algoritmo, à medida que as pessoas vão entrando, ele vai mostrar a página A ou a página B. Obviamente, a gente não faz um teste AB sem ter uma conversão. Então, a ideia de conversão tem que existir num nível mínimo que poderia ser rolagem de página, tá? Mas precisa existir uma conversão, Concordo. né? Então, eu acho que aqui o teste AB é muito mais, olha, o usuário preencheu o formulário, clicou no botão, fez o download, algo por aí. Então, antes de ter... né, GA4, né, na versão Universal ainda lá de 2012, 13, a gente tinha o teste AB dentro do próprio Google Analytics. Essa eu não lembro. Tinha. A gente tinha o teste AB lá dentro. Existia uma parte de experimento e você fazia lá. É verdade, verdade. Então, o que eu acho, assim, até pelo comunicado que o Google diz que está pensando na melhor solução de incorporar isso. Então, eu acredito que eles vão incorporar dentro do GA4. Então, provavelmente a gente vai ter, ou não sei se menu de configuração, acredito que vai ser lá no administrador, talvez esse tipo de recurso, e depois você vai poder ver isso nos relatórios. Agora, a gente tem que deixar muito claro que o GA4 vai exigir demais os profissionais de marketing. Qual é a informação que eu quero num relatório? Porque os relatórios são muito simples, são muito poucos. Eu sinto falta eu gostava muito, que às vezes eu queria plotar alguma coisa no gráfico superior e eu não consigo mais. Eu sou obrigada a ir pro explorar. Uma particularidade, acho que porque eu aprendi não só o Google Analytics, mas aprendi o Tag Manager, aprendi toda essa visão toda. Data Studio também? Data Studio. Então aprendi tudo isso e eu senti um pouco falta de taguear alguns eventos. Por mais que já venham alguns nativos e outros você pode taguear, mas eu gostava daquela dinâmica de entender um pouco o data layer, poder fazer aquele processo de tagueamento. Eu gostava de colocar mais a mão na massa. Eu acho que a tag ficou mais simples. Sim, nesse mas eu gostava do pesado, porque eu aprendi, demorou tanto para aprender. Quando Aí agora eu já vou embora. O Google vai lá e muda de novo. Falou, Google, isso tá me complicando. O que eu acho que era, sabe assim, tinha um ponto tem uns pontos no Universal que eu acho que às vezes o marketing que é um funil.
Tá? Esse é um clássico, uma clássica situação. O marketing que é um funil. Porém, a tela como está montada, ela não tem uma mudança de página. Às vezes o design Sim. que foi estipulado para aquilo, o usuário se resolve tudo numa página só. E aí o que acontece? Tradicionalmente a gente vai lá e tagueia tudo aquilo como evento. Exatamente. Aí eu falava assim, eu falo isso na aula, gente, mas você não vai poder ter funil. Então aqui tinha um ponto que eu precisava entender tecnicamente para depois saber se eu resolvia aquilo na hora de construir as minhas conversões. No GA4 isso ficou mais fácil. Tudo virou evento para justamente não ter esse problema. E você entender todo o funil. E você consegue construir seu funil. Só que seu funil você constrói lá, tem, claro, umas vantagens porque ele é retroativo. E que eu achei maravilhoso também a unificação direta com agora o Looker, né? Com o Looker. Então, e aí esse é um ponto vantajoso no GA4, que no caso do funil ele é retroativo. Acho que o relatório de segmentação é bárbaro. Mas, por exemplo, vai explicar para o pessoal o cohort. Aí, é verdade. Aí as pessoas falam assim, gente, mas o que é isso? Aquilo não é marketing. Aí já entra num outro cenário que não é uma métrica que entra fácil para ele. Não entra fácil. Exatamente. Né? Então, a gente, até mesmo eu, para entender cohort, eu levei um tempo. Aí aquela coisa, você fica maturando aquele negócio, gente, como é que eu explico isso? E aí eu começo a falar assim, gente, olha, você não vai, às vezes, toda semana numa padaria, O cohort é isso. De todo mundo que foi com você na padaria, quantos foram com você na padaria na semana seguinte? É ótima maneira de explicar. Aí as pessoas falam assim, é verdade. Então eu sou daquela que fica fazendo as analogias o tempo inteiro com a vida real para dizer para as pessoas. E aí eu tenho 2 grandes alunos em casa, né? Que é meu pai e minha mãe, que eu tento explicar para eles. Se eu consigo fazer com que eles entendam, pronto. Todo mundo vai entender. Não assim, então, meus pais na faixa de 83, 85 anos. Cara, né? É verdade. Então a gente tem que tentar simplificar isso, né? O recurso existe, mas tem que ter uma linguagem... Eu acho que tudo tem que ser simplificado. E acho que essa maneira, eu acho que o bate-papo que a gente está tendo hoje, dessa explicação também, porque tá todo mundo ainda um pouco perdido, se continua, se sai. Comecem qual logo, métrica que eu favor. faço, qual métrica que eu não faço, para onde eu olho, porque as métricas surgem. E se você deixar, você vai criando 200 métricas. Mas qual métrica é relevante para o seu negócio? Professor, a gente está encerrando o nosso papo, então eu queria que você fizesse considerações finais sobre esse nosso bate-papo de Analytics GA4. Gente, acabou já. Senão a gente fica aqui até amanhã. Bom, eu acho que... O Matheus já olhou ali para mim. Eu acho que a gente tem um ponto que é assim, tem que começar para ontem. Por quê? Porque se você quiser fazer um backup do que você tem de Universal, e se for plugar no BigQuery esses dados, ele não vai plugar histórico. E eu descobri isso a questão de pouco tempo atrás, porque na minha cabeça ele plugava histórico, aí me falaram, não pluga. Eu vou contar uma curiosidade, GA4 você tem um limite de dados que você 14 meses que eu acho cruel. Você tem um limite. Então você deveria jogar... Vai virar uma unidade de negócio do Google agora, né? Você vai ter que contratar BigQuery, né? E aí vai exigir das pessoas o quê? Aprender SQL, aquilo que eu ensinava em 88, 89, né? Mas eu acho que SQL vai se tornar uma linguagem básica também para pessoal de marketing. Pelo menos o básico, entender, saber discutir. Acho que isso vai acontecer. Pode ser. Então eu acho que assim, tem que começar já. Não sabe todas as conversões que quer? Tudo bem, gente. Começa com a tag pelo menos de configuração, para pelo menos fazer uma coleta e ter aquelas métricas triviais que eles têm lá, né? Aquelas básicas, que inclusive, entre aquelas básicas que a gente vê lá no fluxo de dados, tem uma que surgiu agora, que eu achei tão legal, que é o de preenchimento de formulário. Ele está tentando, inclusive, reconhecer se o usuário preencheu o formulário com sucesso. Aí eu falei, nossa, que avanço. E uma coisa que também eu gostei muito de ver, que quando eu fui me aprofundar um pouco nos meus estudos, eu descobri que o GA4 tem uma galeria de ferramentas, eu tenho uma galeria de preparo de tag para várias ferramentas que montam o site. Então, por exemplo, WordPress, Wix, Joomla e por aí vai. Tem várias ali, ele tem uma galeria de como você implementa para várias ferramentas. Foi maravilhoso. Ou seja, as pessoas vão ter a possibilidade de ter um tagueamento básico,
né? Claro, na hora que tiver que explorar, vai ter que pensar no que é importante, no que é relevante para o negócio. Então, vão ter métricas que realmente, vão ter indicadores que realmente vão nortear o negócio durante o seu tempo de vida inteiro, mas vão ter situações que são pontuais. Então, sempre tem que estar com isso na cabeça. O que é importante agora? Então, sei lá, vai entrar a Páscoa, seu negócio está envolvido com a Páscoa, você vai ter algumas métricas lá, algumas conversões são importantes. Black Friday, todo mundo está ligado lá no Black Friday, você tem outros. Então, sim, vão ter pontos que são sazonais, mas tem coisas que vão nortear. É que eu brinco com o pessoal, gente, se aquele negócio deixar de funcionar e a casa caiu, aquele negócio monitorar a vida inteira, até a hora que a empresa fala assim, fechei as portas, né? Então, tem que ter essa visão, né? Se você não souber quais são suas conversões, não adianta ficar capturando um monte de dados, porque isso não vai te resolver de nada. Você só vai inchar a ferramenta e aí a gente tem um problema, né? A gente vai começar a ter uma taxa de amostragem talvez mais cruel aqui, porque se a gente já reduziu o tempo, ele vai provavelmente te forçar a usar o BigQuery. Então lá você talvez vai ter um dado um pouquinho melhor e na ferramenta você vai acabar tendo uma amostragem. Então tem que ficar de olho nisso, tá? Perfeito. Professora, antes da gente terminar, vamos lá. Um livro para indicação em cima do nosso assunto. Meu Deus do céu. Um livro de dados. Poxa vida. Claro que os do Avinash são ótimos, mas eles já estão fora de circulação. Tem um livro que, infelizmente, ele deve estar em inglês. Tá. Tem dois, tá? Eu tenho um cara que eu gosto muito, que é o Jim Stern. O Jim Stern é o presidente da Digital Analytics Association, que definiu os padrões de Web Analytics lá atrás, quando ela ainda era o Web Analytics Association, e depois ela se tornou em Digital Analytics, que percebeu a abrangência que é muito grande. O Jim Stern tem um livro muito bom que é Métricas de Mídias Sociais. É lá que ele fala do engajamento. E aí o Jim Stern tem a escala de engajamento. Que legal. E isso é legal porque a gente percebe que engajamento não é só reação, like e tal. Como eu estava falando para você, olha, eu acho que eu sinto falta dessa métrica no LinkedIn de saber se o usuário salvou meu post. Porque para mim, talvez é mais importante saber se o cara salvou e compartilhou, porque se ele salvou é porque ele vai querer olhar depois. Aquilo que eu estou trazendo é relevante. Então o Jim Stern tem essa cadeia, e aí eu acho que é legal, a gente começa a pensar de uma forma muito mais profunda o que é engajamento. Perfeito. E aí você pode considerar conversões lá no GA4 que vão contribuir para a sua taxa de engajamento. Tá? Então, o Jim Stern tem esse livro de métricas para mídias sociais e ele tem um outro de inteligência artificial para marketing, onde ele sobe algumas oitavas acima. Esse é um livro que está em inglês, eu não sei se já saiu uma versão dele em português, mas ele começa a trazer essa questão do dado num nível muito mais hard, né? Entendi. Ou seja, a gente está indo do básico aqui ao mais avançado lá. E eu tive a felicidade de participar de uma reunião na Digital Analytics Association com o Jim Stern. Sério? Que legal. E ele me presenteou com esse livro. Então essa é uma super recomendação para iniciar nosso papo. Professora, queria agradecer mais uma vez você estar aqui com a gente falar mais esse bate-papo. Datalogando é a sua casa, sempre que a gente quiser trazer algum assunto novo. E a gente vai ter que falar de Big Brother ainda, né? Tem que falar de Big Brother ainda, tem muita coisa pra gente falar pela frente. Muito obrigada, tá, Bruno? Obrigado mesmo, sempre bem-vinda. Pessoal, segue a gente, Instagram, TikTok, YouTube, estamos lá. Coloca o sininho no YouTube também para acompanhar todos os conteúdos que saem e segue a gente em todas as plataformas, tá bom? A gente se vê na próxima. Até logo.